Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia sente-se honrada e agradece a presença de todos. Nessa noite, temos a satisfação em realizar a solenidade de transmissão de cargo do reitor e vice-reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Passamos a palavra neste momento ao excelentíssimo subsecretário de Educação do Estado da Bahia, professor mestre Nildon Carlos Santos Pitombo, para a abertura dos trabalhos desta noite e para nomear uma comissão para trazer ao recinto o reitor e o vice-reitor para ocupar os seus lugares na mesa diretora. Em nome e por autoridade dos poderes que em mim se encontram investidos como subsecretário de Educação do Estado da Bahia, declaro aberta esta sessão solene de transmissão do cargo de reitor e vice-reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E para iniciar a sessão, nomeio, nesse momento, o presidente do Fórum de Reitores das Universidades Estaduais da Bahia, o magnífico reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, professor Dr. Evandro do Nascimento Silva, a magnífica reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz, professora doutora Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro, o excelentíssimo vice-reitor da Universidade do Estado da Bahia, professor mestre Marcelo Duarte Dantas de Ávila, para conduzirem os professores doutores Luiz Otávio de Magalhães e Marcos Henrique Fernandes, para a transmissão de cargo, respectivamente de reitor e vice-reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Para acompanharmos a execução do hino nacional. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença de todos os convidados, professores, servidores das diversas autoridades civis, militares, representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Gostaríamos também de ler neste momento as congratulações do reitor cessante, o professor Dr. Fábio Félix Ferreira. Aos magnífico reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, professor Dr. Luiz Otávio de Magalhães, magnífico vice-reitor da Universidade, o professor Dr. Marcos Henrique Fernandes. Neste momento, no qual vossas magnificências iniciam a honrosa missão de conduzirem a administração superior da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, congratulo, desejando de pronto elevado êxito à gestão que ora se inicia. Temos a convicção que a UESB trilhará por caminhos de realizações, consolidação e avanços durante esta gestão. Vossas magnificências
reúne todas as qualidades morais, éticas, intelectuais e políticas para enfrentarem os imensos desafios que encontram à frente. Conhecemos e ressaltamos as exitosas experiências e trajetórias acadêmicas de vossas magnificências. Experiências e trajetórias que, inequivocadamente, serão fundamentais para a construção de novos, ousados e competentes rumos que se fazem necessários. A confirmação de vossos nomes nas urnas acadêmicas é expressão inquestionável do prestígio, aceitação e incondicional apoio da nossa comunidade acadêmica à gestão que ora se inicia. Desejamos a vossa magnificências energia, vigor e firmeza para cumprirem o elogioso programa de gestão e governabilidade da UESB nos próximos 4 anos. Fraternais abraços, professor doutor Fábio Félix Ferreira. Passamos a palavra neste momento ao decano do Consul, representante da comunidade universitária e diretor do Departamento de Estudos Linguísticos e Literários da UESB, o professor doutor Jorge Augusto Alves Silva. Os antigos romanos acreditavam que o mover humano era produzido pela ânima e pelo ânimos, ambas forças vitais e impulsionadoras de toda a vida, de toda a obra desta vida, as artes, as ciências, inclusive a administração. Em tempos difíceis, é como ouvirmos que precisamos ter ânimo. Mas quem o diz, não se preocupa em definir o que seja, na realidade, o tal ânimo. O ânimos de que falamos, magnífico reitor, não é somente o lugar da razão romana, mas também o movimento, em latim motus, e a mente, em latim mens. E que a alma animus faz residir a aptidão para praticar a prudência, necessária em tempos difíceis, mas que não pode nos levar ao medo de enfrentar as adversidades. Em sua nova etapa de vida, magnífico reitor, que não lhe falte a temperança, a força interior e especialmente o senso de justiça. Inicia-se com bom ânimo um novo ciclo na UESB, agora sob o comando de vossas magnificências. Não se trata de agentes novos na administração pública, pois ambos têm largo serviço prestado à instituição. Porém, a nosso juízo, representa uma nova etapa, em que a UESB continua com novo fôlego a grandiosa missão vaticinada pelo seu lema, ad vitam plenam. E na escolha dos novos colaboradores da administração central, nota-se um signo indelével da construção baseada na relevância do trabalho, pois além de agregar novos colaboradores, foram mantidos aqueles e aquelas cujo valor foi demonstrado ao longo dos anos. Magnífico reitor, reconhecer a hombridade de outrem e o compromisso institucional nos afigura como uma forma de pensar sempre no melhor que deve ser feito. Tal qualidade salta aos olhos quando miramos a atual staff da UESB. Utilizando uma metáfora marítima, temos um novo comandante a bordo, mas um comandante que conhece os desafios os quais deve enfrentar, e não lhe falta coragem, disposição para tanto, nem ao menos a justeza de reconhecer que novos rumos devem ser tomados, mas que para tomar tais rumos é preciso ouvir as vozes daqueles que povoam o mesmo barco. O Conselho Superior Consul, do qual sou atual decano, vê sua esperança renovada e crê que, a despeito das águas revoltosas ou das mornas calmarias, vossa magnificência sempre nos guiará à frente, pois aquele que ora está sob o comando foi credenciado pela comunidade acadêmica para fazer um bom trajeto. Somos homens históricos
E nossa história se faz a cada dia em grandes e pequenos atos. No zelo com a coisa pública, mas com responsabilidade, que um cargo não se trata de uma evanescência, mas de um compromisso indelével a ser levado até o fim e ao cabo do último momento. Por fim, após tantas palavras sérias, gostaria de dedicar-lhe um pequeno trecho de Carlos Drummond de Andrade, que bem sintetiza esse momento de renovada esperança. Aprendi novas palavras e tornei outras ainda mais belas. Que assim seja a administração de vossa magnificência, que possa aprender, mas sobretudo, possa tornar os novos dias da UESB cada vez mais plenos. Obrigado. Senhoras e senhores, procederemos neste momento à leitura do termo de posse do vice-reitor, o professor Dr. Marcos Henrique Fernandes. Para tanto, gostaria de convidar a secretária dos Conselhos Universitários da UESB, a senhora Márcia Queiroz Oliveira. Aos 15 dias do mês de junho do ano de 2018, às 19 horas, no Teatro Glauber Rocha, campus universitário de Vitória da Conquista, perante o professor mestre Nildon Carlos Santos Pitombo, subsecretário de Educação do Estado da Bahia, nesse ato, representando o governo do Estado, conforme o protocolo número 81.10.18.0045.843, da Secretaria Particular do Governador, professores, servidores, estudantes, autoridades e convidados, tomou posse no cargo de vice-reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, símbolo DAS 2C, o professor Dr. Marcos Henrique Fernandes, nomeado por decreto do Dr. Rui Costa, excelentíssimo senhor governador do Estado da Bahia, publicado no Diário Oficial, edições de 30 de maio de 2018, para exercer as funções inerentes ao cargo, na forma regimental, com mandato de 4 anos, no período de 3 de junho de 2018 a 3 de junho de 2022. E para constar, produzindo todos os efeitos jurídicos, foi lavrado esse termo de posse, que vai assinado pelo representante do governo do Estado, pelo empossado e demais membros da mesa. Neste momento, para a efetivação da transmissão do cargo de vice-reitor, o professor estará assinando o termo juntamente com o excelentíssimo subsecretário de Educação e as demais autoridades da mesa. Daremos início neste momento à entrega das insígnias ao vice-reitor e reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Passamos a palavra à presidente do Conselho Estadual de Educação, a professora doutora Anatércia Ramos Contreiras. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que o Conselho Estadual da Educação da Bahia, nessa oportunidade, acha importante testemunhar esse ato, porque isso representa um avanço para as universidades estaduais de um modo geral e para a educação. A escolha de um reitor significa a confirmação da instituição democrática. E nós estamos vivendo um momento nesse país em que as instituições democráticas vivem abaladas. Nesse momento em que o ato da democracia ele se confirma, isso significa uma esperança. Então, o decano, ele falou aqui em esperança, ele falou aqui na confirmação, né, do ânimo, né? Ele trouxe uma palavra de ânimo, ele trouxe uma palavra de coragem e eu também gostaria de confirmar. Eu gosto muito de trazer nas minhas mensagens a palavra esperança. Não a palavra esperança, mas expressar o meu sentimento de esperança. E o meu entendimento e o meu sentimento nesse momento aqui, e em todo esse instante, em todo
essa trajetória, quando o Luiz Otávio ele anunciou que ele seria candidato a reitor, e quando ele se ausentou do conselho, foi de esperança de que isso se concretizasse como se concretizou. Eu vou fazer um breve recorte da passagem dele nesse conselho, porque eu acho que isso é importante para confirmar o seu compromisso com a educação e o seu compromisso com a sociedade. Ele atuou como conselheiro titular por 10 anos e deixou um importante legado. A sua contribuição para a educação baiana está registrada nos 170 pareceres, que eu acho que nem ele sabe que ele produziu, 170 pareceres. E esses pareceres de sua lavra sobre matérias que versam sobre direito educacional e, basicamente, sobre direito educacional e sobre educação superior, reconhecimento, renovação de reconhecimento, credenciamento de universidades, em sua maioria, esses pareceres, eles são peças cuidadosamente elaboradas. O conselheiro Luiz Otávio, ele, durante a sua trajetória como conselheiro, o professor Luiz Otávio, tenho que me acostumar com isso, ele é uma pessoa muito cuidadosa, muito meticulosa, e ele produzia pareceres que eram verdadeiras peças e que serviram de modelo para os outros conselheiros. Eu, quando cheguei ao conselho, tomei como referência os pareceres do professor Luiz Otávio, e hoje a Câmara de Educação Superior tem esses pareceres como referência para os pareceres que são produzidos. Então, isso é importante que a gente ressalte aqui, porque nós temos os pareceres, eles são documentos do Conselho, eles são memórias do Conselho, são documentos que eles constam no Conselho como um banco de dados que vão ficar para a memória e para a história do Conselho e da educação da Bahia. Então, eu gostaria ainda de destacar que esses pareceres, eles são dotados de um estilo intelectual próprio e de conteúdo narrativo que expressa o historiador que é, por formação e por vocação. Então, eu trago aqui uma frase, um trecho da obra de Walter Benjamin, é um narrador, quando ele faz as considerações sobre a obra de Nicolau Leskov, em que ele diz o seguinte: a arte de narrar está em vias de extinção. São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. Quando se pede, num grupo, alguém que narre alguma coisa, o embaraço generaliza. É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável. A faculdade de intercambiar experiências. O que eu quero dizer com isso é que Luiz, ele é um narrador no sentido benjaminiano, pois ele possui essa grande capacidade de intercambiar experiência. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a UESB ganha, que a educação ganha, porque ele tem uma vasta experiência da sua trajetória acadêmica, ele tem uma vasta experiência da sua trajetória como conselheiro, ele tem a sua experiência de vida, e ele, eu acho que junto com o seu vice, e junto com a sua equipe, e com todo esse projeto que foi construído coletivamente com a UESB, eu acho que essa capacidade de diálogo, essa capacidade de articular, essa capacidade de discutir, e toda essa sensibilidade que lhe é peculiar, eu acho que a UESB ganha com isso, a educação pública ganha com isso, as universidades ganham com isso. Eu tenho um afeto muito grande por Luiz, e a gente construiu uma relação no Conselho, uma relação de escuta, de trocas de experiências. E eu não podia deixar hoje de dar meu testemunho aqui, de trazer, enquanto membro do Conselho, enquanto colega, enquanto presidente do Conselho, o testemunho de uma pessoa que eu acompanhei a trajetória e que eu reconheço nessa pessoa o compromisso, a responsabilidade, a ética, a dignidade, o respeito ao outro, a honestidade, a prática dialógica, a prática democrática, a integridade, enfim, tudo que eu posso reconhecer de positivo numa pessoa. Então, da parte do CE, a expectativa é a de que um reitor de uma universidade estadual da Bahia e que foi conselheiro, ele traga com isso uma efetiva e marcante, a partir da sua efetiva e marcante atuação no Conselho e na Câmara, um diálogo mais próximo entre as universidades estaduais da Bahia e o Conselho Estadual de Educação. Nós já
temos um diálogo, mas esperamos que esse diálogo se amplie, que ele se estreite, mas nós precisamos conversar mais com as universidades. O Conselho precisa desse diálogo, não só com as universidades, mas com toda a educação da Bahia. Mas se a gente tem a oportunidade de ampliar, de ter um elo de ligação que proporcione, que efetivamente possibilite a ampliação desse diálogo, eu acho que a partir de agora a gente pode, de fato, contar com essa possibilidade. Não obstante tudo isso, eu acho que é importante também a gente mirar no presente, na conjuntura, reconhecer os desafios. Ninguém está aqui imune, ninguém está aqui inocente, todo mundo reconhece que vivemos um cenário educacional, um cenário político, que vivemos num cenário nacional desolador. Então, mas nós temos que nos preparar para esses desafios presentes e para outros que virão no futuro. Essa gestão da UESB, que hoje tem início, ela se somará aos quebrados, por nenhum direito a menos para estudante, por nenhum direito a menos para os trabalhadores da educação. Muito obrigada. A minha fala, como a fala em nome do Fórum de Reitores, se inicia dizendo inicialmente que queremos acolher a presença dos dois empossados entre nós de uma forma calorosa e confiantes de que seremos capazes de conduzir a nossa missão enquanto reitores de defesa incondicional dos princípios que acreditamos serem essenciais para que tenhamos nas nossas universidades estaduais uma produção acadêmica, científica, tecnológica e cultural de excelência, de qualidade e que contribua efetivamente para a sociedade baiana e dos territórios nos quais as nossas universidades estão inseridas. Então, inicialmente, esse é um momento de acolhida. Sejam bem-vindos à nossa luta, que não é muito simples no momento que nós estamos vivendo. E é preciso falar do tempo em que vivemos. Como foi dito aqui, são tempos avassaladores, são tempos sombrios, e eu iniciaria com uma frase de Bertolt Brecht: que tempos são esses que temos que lutar pelo óbvio? Para nós que vivemos intrinsecamente a cultura da universidade pública, é óbvio que nós deveríamos ter nas nossas universidades, enquanto gestores, todas as condições para exercer a autonomia universitária. No entanto, vivemos tempos em que isto que é óbvio nos é surrupiado, nos é retirado e a autonomia das nossas universidades está esgarçada. Não temos autonomia para termos o orçamento que nos é aprovado na lei orçamentária anual. Não temos autonomia para decidir o que vamos comprar com os recursos que já estão concedidos. Existe hoje toda uma estrutura de controle excessivo de gastos que, na verdade, está levando as nossas universidades a um processo quase que de paralisia, e fica muito difícil atender a uma série de necessidades e demandas das nossas comunidades, que reconhecemos são plenamente legítimas, mas nos vemos muitas vezes impossibilitados de produzir os resultados que são necessários. É óbvio para nós, todos, gestores e comunidade universitária, que deveríamos continuar a trajetória das nossas universidades de excelência acadêmica, no ensino de graduação e de pós-graduação, na pesquisa, a excelência na extensão, na relação com as comunidades, com os movimentos sociais dos territórios em que estamos inseridos, a excelência na gestão também, a modernização da gestão. Mas isso nem sempre é tão fácil no contexto que estamos vivendo. É óbvio também que deveríamos ser capazes de estar pensando, de estar elaborando, de estar discutindo com as nossas comunidades novos rumos, novos caminhos, reflexões profundas. No entanto, a realidade na qual nós gestores estamos inseridos
é do apagar incêndios a todo dia, é de responder ao que chamamos muitas vezes de fraturas expostas, e não nos sobra tempo para o óbvio, que é que deveríamos também estar refletindo profundamente, construindo e avançando em novas perspectivas para nossas universidades, conceitualmente, epistemologicamente, e isso, infelizmente, nesse momento não é possível. Então, nós estamos num momento em que temos que lutar pelas pequenas coisas de cada dia. E todos aqueles que nesta comunidade sufragaram seu voto em favor dos 2 empossados, e eu diria também que aqueles que também não sufragaram seus votos nos 2 empossados, têm o dever, pelos próximos 3 anos e um bom número de meses, somar esforços, muitas vezes de relevar as consequências das diferenças, mas não de abrir mão das diferenças. Eu estou falando de relevar as consequências de estar constantemente na diferença. E de internamente unir esforços para lutar em defesa da UESB, como nós também nas nossas universidades estamos lutando em defesa da UESC, em defesa da UNEB e em defesa da UFES, porque sabemos que quando a comunidade nos elege, nos é colocado em nossas mãos um patrimônio do povo baiano que é muito caro a esse Estado, que até 42 anos atrás tinha apenas uma universidade federal pública, que era a UFBA, o ensino superior concentrado na capital, e foram as universidades estaduais que interiorizaram e que levaram a produção de conhecimento, a formação de profissionais e de cidadãos para o interior da Bahia. Esse patrimônio pode estar ameaçado, não apenas por causa de questões do nosso Estado, mas também porque nós estamos num cenário que, não nos enganemos, é uma crise estrutural do capitalismo. O capitalismo não consegue mais se reproduzir pelos meios convencionais. Há uma perspectiva de estagnação do crescimento do capital, de acumulação do capital. E nesse momento de rearranjo dos operadores que defendem o capital, ainda há espaços da esfera pública onde direitos ainda são mantidos, que serão atacados como forma de prover a acumulação de capital. Não nos enganemos que o SUS pode ser desmontado para favorecer a saúde privada. Não nos enganemos que propostas que estão no Congresso Nacional, e aqui nós temos um deputado federal, professor Nonô, que falam do fim da gratuidade nas universidades públicas. Isso será destrutivo para nossas universidades, porque passaremos assim a ter uma lógica quase que empresarial, se não um dia chegarmos à lógica da gestão empresarial e não da liberdade de pensamento e da busca do conhecimento em função do bem público. Nós estamos num tempo, então, que precisamos somar esforços e precisamos lutar pela educação pública em todos os níveis, mas sobretudo no ensino superior, porque ainda precisamos professar o acesso ao ensino superior como direito e não como algo que vai ser transformado em mercadoria pelos interesses do capital no momento da sua maior crise. Então, esse é o desafio, professor Luiz Otávio, esse é o desafio, professor Marcos Henrique, e esperamos que, enquanto um coletivo que tem responsabilidades, como Fórum de Reitores, que possamos encontrar juntos o caminho para fazer da melhor forma possível a defesa das nossas universidades como um patrimônio do Estado da Bahia, do qual não podemos abrir mão. Um patrimônio qual temos que continuar construindo com excelência, com qualidade, com compromisso com a sociedade. Então, esse, acredito, ser o desafio que está colocado para nós. Sinta-se acolhido e apoiado e irmanado no seio do Fórum de Reitores,
e desejo à comunidade universitária que deposite sua confiança, mas que também não fique apenas assistindo de bastidores, que também se some ao esforço junto com a gestão de conduzir a vida da UESB. Muito obrigado. Eu gostaria apenas de deixar aqui algumas perguntas. Que universidade é essa? UESB, perto de completar 40 anos de existência, e aqui, nesse momento, nós temos aqui alguns fundadores dessa universidade, como, por exemplo, o professor José Raimundo. Temos aqui alguns pilares que ajudaram a construir essa universidade, como, por exemplo, a professora Eleusa Câmara, o ex-aluno Zé Carlos, não está mais ali não, estava ali. Professor Dimas, de Tapetinga, professor Ripe, de Jiquié, que eu vi por aqui, o jovem professor Avaldo, com seus cabelos brancos, que já liderou uma greve de fome em defesa dessa universidade. Então, que universidade é essa? O que tem a ver essa universidade com as cantigas de Alomar Figueira? O que tem a ver essa universidade com os caminhos de Guimarães Rosa? O que tem a ver essa universidade com o sertão da ressaca? O que tem a ver essa universidade com a teoria dos lugares centrais de Cristália, quando nós lembramos do papel geográfico de Vitória da Conquista, de Tapetinga e de Jiquié, por exemplo? Qual era o papel dessa universidade dentro de uma perspectiva desenvolvimentista, regional, há 30, 40 anos atrás? Qual é o papel dessa universidade nos dias de hoje, em que ela não reina mais sozinha, em meio a inúmeras experiências, outras experiências acadêmicas de caráter privado, sem fazer aqui nenhum juízo de valor? O que tem a ver essa universidade com a tradição cultural, familiar, oligárquica da região? O que tem a ver essa universidade com os tempos contemporâneos? O que tem a ver essa universidade com a crise institucional que passa o país, que passa a economia, que passa as instituições e, sobretudo, que passam os valores? Qual é o papel dessa universidade nos dias de hoje? Por que um jovem, como atual magnífico reitor, Luiz Otávio, um dos melhores jogadores de futebol de salão que essa universidade já teve, um dos bons jogadores de sinuca no Bar Caium, que experimentou a vivência, o cotidiano dessa cidade, que manteve sempre essa postura afável, de diálogo, mas também de firmeza, mas também de defesa coerente dos seus princípios, dos seus valores, das suas ideias. Que universidade é essa que transforma um paulista, acho que ele nem se lembra que ele é paulista, em um reitor dessa universidade? Portanto, acho que essa não é uma posse qualquer. Nós não estamos aqui em um rito qualquer. Apesar do silêncio, apesar de todo o protocolo, eu acho que o reitor Luiz Otávio, ele está vindo para uma virada de tempo. Na sua simplicidade, ele está vindo para um revigorar dessa instituição. Nós temos aqui vários tipos de gestores. O professor Valdenor foi um tipo de reitor obreiro,
que construiu e que conhece cada tijolo, por exemplo, desse equipamento aqui. O professor José Raimundo, que foi um dos grandes defensores do sindicalismo e da associação de professores. Mas eu gostaria de recordar aqui o professor Pedro Guzmão, que era também um tipo obreiro, mas articulador, um animador, um otimista por excelência. Então, eu tenho certeza que o nosso magnífico reitor Luiz Otávio irá beber de todas essas experiências e, com certeza, irá alavancar ainda mais essa universidade. Não a universidade no sentido de uma ilha de excelência, de grandes especialistas, de grandes pensadores, mas, sobretudo, a universidade que a contemporaneidade demanda e exige. A universidade relacionada com a sociedade, com os problemas cotidianos. Não apenas com as demandas econômicas da sociedade, mas com os problemas da desestruturação da família, com a perda de valores da nossa sociedade, com os problemas das drogas nas nossas periferias. Portanto, é essa universidade que nós precisamos. Não é necessariamente uma universidade que vá ajudar a resolver todos os problemas, mas tem que ser necessariamente uma universidade que tenha como perspectiva uma interação com a sociedade, com tudo que há de melhor nessa sociedade e com tudo que há de pessimismo e de perda de valores, e eu diria de deteriorização social e econômica. Portanto, esse é o desafio. O desafio é como é que a UESB ela vai recuperar o seu papel diante dessa região, Vitória da Conquista, Itapetinga, Jequié e muito mais além, mas não dentro daquela perspectiva antiga do desenvolvimento regional, mas dentro de uma perspectiva de uma vinculação local, mas também com um olhar no que acontece no mundo, com um olhar do que há de melhor do ponto de vista da pesquisa técnico-científica, do ponto de vista dos debates, dos valores da ética, enfim. É uma universidade que não pode parar no tempo. É uma universidade que tem que recuperar o tempo perdido. Não importa o tamanho dessa universidade, não importa a dimensão técnico-científica do novo gestor dessa universidade, mas seguramente é de grande valia os valores, a conduta que carrega o novo reitor dessa universidade. Um abraço. Que noite memorável para a história da nossa universidade e também para as nossas vidas. Hoje sinto muito orgulho e tenho certeza que há mais de 14 anos atrás, quando tomei a decisão de mudar o curso da minha vida e vim participar de um concurso público para professor do curso de fisioterapia no campus de Jequié da UESB, tomei a decisão certa. Foi um momento difícil, mas fui tocado por inspiração divina que me deu confiança para a mudança tão brusca em minha vida. Deixei minha família lá em Natal, no Rio Grande do Norte, mas constituí minha própria família em Jequié, aqui presente, minha esposa Angélica e toda a sua família que tanto amo. Hoje, chegar a ocupar o cargo de vice-reitor da UESB me faz acreditar que toda a trajetória de luta que enfrentei nesses 14 anos de UESB valeu a pena. A coordenação do curso de fisioterapia por 2 anos, a presidência do Conselho de Campus de Jequié e os mais de 8 anos como diretor dos departamentos de saúde e saúde 1. Com certeza, me proporcionaram o aprendizado necessário para que agora eu possa contribuir na gestão administrativa da reitoria no período de 2018 a 2022. Sou consciente que não cheguei aqui sozinho e nem exclusivamente pelos meus próprios méritos.
Muitos colegas professores, servidores técnicos administrativos e estudantes foram fundamentais para a construção desse movimento vitorioso do Renova UESB. Mais ainda, toda a equipe de trabalho da nossa campanha, a todos vocês que se dedicaram fortemente na luta por essa conquista, são igualmente vitoriosos e merecedores dessa conquista. De maneira muito especial, quero agradecer ao amigo e ao companheiro de luta, o professor Luiz Otávio, por acreditar em meu nome e na capacidade de trabalho. Por sua família me acolher de forma tão especial em seu lar. Sou muito grato a você e espero sinceramente, professor Luiz, contribuir para o êxito e o sucesso do nosso reitorado. Tenha certeza de que Luiz, que te admiro bastante pela sua simplicidade, educação e sabedoria. Esse nosso tempo de convivência já foi o suficiente para ter a convicção de que você será um grande reitor para o nosso UESB. Sabemos que nossos desafios serão imensos e os obstáculos serão grandes, mas tenho a convicção de que toda a nossa comunidade abraçar a ideia de que uma nova UESB é possível, seremos vencedores. Quero pedir humildemente a todos vocês esse voto de confiança e o apoio necessário para enfrentarmos juntos esses novos tempos. O processo eleitoral já passou e o sentimento de defesa da nossa UESB deve ser o motivo principal de nossa união, independente de nossas crenças e convicções pessoais e políticas. Em nossas mãos hoje está a possibilidade de continuarmos construindo uma universidade capaz de mudar a vida e o destino de muitas pessoas. Se não conseguimos mudar o mundo, tenho a certeza que podemos mudar o curso da vida de muitas pessoas e suas famílias. Para isso, temos esse instrumento fortíssimo e poderoso que é a educação. Essa mesma educação que minha família de origem muito simples se esforçou para me proporcionar, que me salvou e fez com que hoje eu pudesse estar aqui falando para vocês, aqui na presença da minha mãe. Hoje tenho também um motivo muito forte para me dedicar ao trabalho incansável de crescimento e fortalecimento da UESB. O nome dele se chama Pedro, o meu filho. Quero que ele também tenha a oportunidade de que, quando crescer, possa ingressar em uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Que a educação também possa transformar a vida dele. Por isso resistirei e lutarei. Meus senhores e minhas senhoras, a vida está nos dando mais uma grande oportunidade de sermos felizes e de fazer os outros também felizes. Peço a Deus nesse momento muita sabedoria, simplicidade, saúde e muito amor no coração. Tudo na vida é passageiro. Tudo passa. Tenho fé que quando esses nossos tempos também tiverem passados, possamos ter orgulho de um dia ter contribuído e nos esforçados para uma sociedade melhor e mais justa. De termos construído uma grande universidade estadual do sudoeste da Bahia. Se pelo menos parte disso tiver acontecido, terá valido a pena. Por fim, quero agradecer a atenção de todos. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória, é dele essa vitória alcançada em minha vida. Boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite a todas. Muito obrigado pela presença de vocês todos aqui na nossa universidade. Inicialmente, cumprimentar Márcia, nossa secretária nos conselhos, Josi, Vicente lá em Jequié, professor José Raimundo, para mim sempre o professor que me recebeu no Departamento de História há 30 anos atrás. Muito obrigado por sua presença aqui. Professor Geraldo Reis, muito obrigado por sua presença, ex-presidente da DUSB. Espero que ninguém aqui presente tenha visto minhas performances na quadra de futebol de salão da universidade, porque se viram vão desconfiar de várias de suas palavras. Professor Marcos Henrique, grande prazer estar aqui com você. Professor Nildo Pitongo, subsecretário de Educação, mas também nosso colega, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, muito obrigado, muito prazer em tê-lo aqui. Professor Jorge Augusto, nosso decano no conselho, pessoa sempre presente nos mais diversos debates da nossa universidade. Professor Valdenor, para mim também professor, magnífico reitor dessa universidade, eleito em 2 mandatos para conduzir os rumos dessa universidade. Enorme prazer. Professora Anatécia,
Prazer enorme, muito grande, contar com a sua presença amiga aqui nessa sala, nessa solenidade hoje. Servidor Rubem, né, da biblioteca, Erislane, eu não estou vendo direito aqui, ali, acho que é isso. Evandro, muito obrigado, Evandro, magnífica reitora, professora Adélia, Marcelo Ávila, muito obrigado pela presença. Quero cumprimentar também todas as autoridades aqui presentes, representantes da sociedade civil, do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, autoridades civis e militares, representantes de diferentes instituições educacionais. Quero cumprimentar também todos os membros da comunidade UESBiana aqui presente. Quero também apresentar cumprimentos especiais aos servidores técnicos e docentes que aceitaram o convite e o desafio de integrar nossa equipe de gestão e de juntos compartilharmos as responsabilidades inerentes à condução de uma instituição a qual estão vinculados enormes desejos, expectativas, sonhos e projetos de vida e de sociedade. Muito obrigado a todos vocês. Quero apresentar também uma saudação especial aos servidores técnicos sob todas as formas dessa instituição, aos analistas universitários, aos servidores técnicos, aos auxiliares administrativos e também eles, né, os que mantêm, não por opção, relações mais precárias com essa nossa instituição, os terceirizados, prestadores de serviços e outros trabalhadores dessa casa. Falo isso, senhor subsecretário, porque desde que assumimos as atividades de gestão da UESB, no último dia 4 de junho, encontramos uma instituição que, com todos os problemas inerentes às atividades educacionais do setor público estadual, está viva e atuante. Nós tivemos aqui uma grande mudança do grupo gestor da universidade, mas nós não perdemos nenhum prazo, nenhum edital, nenhum procedimento. Isso se deve, em grande parte, ao trabalho cotidiano e permanente, independentemente da figura do gestor ou de grupos políticos, dos servidores técnicos dessa casa, que asseguram estabilidade e continuidade institucional a essa universidade. Muito obrigado a todos vocês. Quero também agradecer a várias pessoas, amigas, que vejo aqui nessa solenidade, tanto aqui nessa mesa, como também nesse auditório. Amizades que foram forjadas nos 30 anos em que me dedico a essa instituição. Amizades que me ajudaram a construir minha identidade de militante acadêmico, de militante social. E quero ainda fazer um agradecimento a uma amizade especial que foi construída nesse processo. Agradecimento ao professor Marcos Henrique, que se revelou ao longo de todo esse processo muito mais do que um parceiro de chapa, um companheiro, um amigo, com quem a gente partilhou muitas dúvidas nesse processo eleitoral e que eu espero que seja muito mais do que um simples vice-reitor, um substituto eventual do reitor ao longo dessa gestão. Muito obrigado, professor Marcos. Muito obrigado a todos, a presença de todos nessa casa. Isso é motivo de honra e de alegria para a nossa instituição. Senhoras e senhores, estamos aqui nessa noite não em função de um desejo pessoal ou de um projeto acadêmico ou político de qualquer grupo específico. Estamos aqui por uma prática salutar de definição dos gestores das universidades públicas estaduais a partir de eleições diretas, eleições com a presença do conjunto de docentes, discentes e servidores técnicos, o meu nome e o nome do professor Marcos Henrique foram indicados por essa comunidade universitária para responder pela gestão acadêmica e administrativa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Ao longo de um período de debates e de apresentação de alternativas de gestão para a UESB, reafirmamos os princípios que fundamentaram nosso plano de gestão e nossa autoidentificação enquanto militantes de um movimento de renovação da UESB, militantes de uma Renova UESB, pois entendemos que outra universidade é possível. Tais princípios, só para lembrar, os princípios que defendemos em nosso projeto, eram os da autonomia, da integração, da conexão, da transparência e participação, da eficiência e efetividade, da inclusão e da emancipação. Falo desses pontos porque quero deixar muito claro para a comunidade universitária uesbiana
que permanecemos e permaneceremos atentos aos nossos compromissos firmados ao longo da campanha eleitoral. Resgatar a UESB como instituição portadora de futuro e de esperança pressupõe, em primeiro lugar, uma vigília contra o poder massacrante das estruturas e das rotinas administrativas. Exercer essa vigília é obrigação nossa e um convite que fazemos a todos que compõem essa instituição. Acreditamos que os votos de confiança que obtivemos ao término da campanha eleitoral não eram simplesmente manifestações de preferências eleitorais. Eram recados de expectativa, recados de esperança no poder transformador do saber, do conhecimento, da cidadania e da inclusão. Recados de esperança em um contexto cada vez mais ameaçador às liberdades, às autonomias, às emancipações, em tempos de cultivo indisfarçado do ódio, do preconceito e da discriminação. Ao assumirmos a gestão da UESB, entendemos que pensar a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, à luz de uma premissa de expectativa e de esperança, implica pensarmos sobre dois temas básicos, como comentou aqui o professor Geraldo Reis. Pensarmos primeiro o que é a universidade e o que é o Sudoeste da Bahia. É importante reafirmar que para nós, universidade, no Sudoeste ou em qualquer lugar da Bahia ou do Brasil, pressupõe articulação de ensino, pesquisa e extensão, de graduação e pós-graduação. Pressupõe também uma instituição capaz de fazer diferença na vida das pessoas. Diversos estudos desenvolvidos no Brasil indicam que a universidade, em particular a universidade pública, é a instituição com maior impacto positivo nos movimentos de mobilidade social no Brasil. Mobilidade social não deve ser vista apenas como qualificação profissional que assegure melhores empregos, melhores salários, melhores condições de consumo, ainda que tais elementos sejam relevantes para boa parte da população do Sudoeste da Bahia. Mobilidade social também deve ser vista como conquista de direitos, como afirmação de indivíduos, como conquista cultural, como conquista da cidadania. Nesse sentido, pensar a universidade é pensar uma instituição geradora de saber, de ciência e também geradora de inclusão e emancipação de pessoas e de grupos sociais. Enquanto instituição geradora de saber e de ciência, a universidade é, sim, vaidosa, é ciosa de sua história e de seus ritos. E, nesse sentido, eu peço desculpas a todos vocês por essas vestes que podem parecer um tanto ridículas, arcaicas, anacrônicas, que portamos hoje. E se vocês acham que eu estou exagerando, é porque eu abri mão daquele chapeuzinho quadrado. Mas essas vestes servem para lembrar que a universidade, ainda hoje, inclusive aqui no Sudoeste da Bahia, na nossa UESB, a universidade ainda tem um pé na Idade Média. Tem uma história que remonta a uma expectativa não apenas de produção de saber, mas uma expectativa de mudar o mundo e as pessoas a partir do saber. Afinal, foi por sua potencialidade de mudar as pessoas, de mudar o mundo e de mudar as relações das pessoas com o mundo que a universidade conseguiu se manter como instituição viva e pulsante nos últimos 1000 anos. Essas vestes anacrônicas servem para nos lembrar dessa função especial, única e milenar da universidade. Mas além de pensarmos na UESB a partir da capacidade da universidade de transformar a vida das pessoas, pensamos também na UESB enquanto instituição do Sudoeste da Bahia. A UESB é uma universidade, deve seguir os princípios da organização acadêmica e científica típicos das universidades, mas a UESB também é do Sudoeste, ou seja, deve se mostrar igualmente capaz de fazer a diferença nessa região específica, deve ser capaz de se mostrar um agente indutor de políticas de desenvolvimento econômico, cultural, educacional, social de toda a região. Diferentes pesquisas realizadas no país mostram que 90% de toda a produção em ciência, em inovação e tecnologia no Brasil são produzidos hoje em universidades públicas. E sem ciência, sem inovação, sem tecnologia, sem afirmação de direitos e de cidadania, não há desenvolvimento regional. Portanto, uma UESB tem que se afirmar como instituição essencial ao Sudoeste. Queremos afastar a ideia que se procura construir
de que na universidade seus integrantes fazem apenas o que querem. Uma frase que eu ouvi hoje da magnífica reitora, professora Adélia, né? Uma das nossas tarefas que temos que assumir em nossas universidades. A universidade tem sim suas próprias demandas, mas ela não vai jamais virar as costas à sociedade, que em última análise sustenta essa instituição. A universidade não é cara, a universidade não é dispendiosa, não pode ser vista como unidade de despesa. Universidade é, desde a Idade Média, liberdade, saber e desenvolvimento. Para construirmos uma UESB que se mostre verdadeiramente universidade e verdadeiramente do sudoeste da Bahia, vários desafios e dificuldades estão colocados, como bem salientou aqui o presidente do Fórum dos Reitores das Estaduais, professor Evandro. Desafios que envolvem a garantia dos direitos de seus servidores, docentes e técnicos, que envolvem a garantia de existência de um corpo docente e técnico minimamente adequado às necessidades de seus cursos, adequação de sua infraestrutura, modernização de seus laboratórios, seus acervos bibliográficos, etc. Mas talvez o principal desafio para a construção de uma nova UESB seja hoje o de assegurar políticas efetivas de acesso e permanência de seus estudantes. Políticas de acesso porque hoje a universidade não tem se mostrado capaz de assegurar o acesso de estudantes condizentes com as vagas abertas em seus vestibulares e pelo SISU. Política de permanência, porque a UESB tem encontrado enormes dificuldades em assegurar a seus estudantes o direito constitucional à educação superior, pública e de qualidade. Estabelecer como prioridade políticas de acesso e permanência estudantil é condição primeira para que possamos pensar em uma UESB para o futuro. Permanência estudantil, muito mais do que uma reivindicação específica de categoria, é hoje um problema institucional para a nossa universidade. Por outro lado, nesse momento específico de enormes dificuldades e desafios para a nossa universidade, a defesa da universidade pública, eminentemente presencial, que articula ensino, pesquisa, extensão, graduação, pós-graduação, não deve ser projeto de apenas um ou de poucos grupos específicos. Esse projeto hoje, fortemente ameaçado por pressões externas, por interesses privados, deve ser defendido por todos no interior da universidade. Não conquistaremos corações e mentes no mundo social e público e político em defesa de uma universidade digna, com políticas dignas de acesso e permanência, com políticas de ensino, de pesquisa e de extensão capazes de fazer a diferença, se não tivermos a capacidade de dialogarmos com todos em nossa universidade e fora da nossa universidade. Se continuarmos a olhar com desconfiança os que não compartilham com nossas convicções políticas mais profundas, não seremos capazes de construir a necessária unidade em defesa da universidade pública. Nós acreditamos nesse diálogo. Universidade não é patrimônio da esquerda ou da direita. Não é patrimônio de nenhum partido político. Não é patrimônio de nenhum governo particular. A universidade é uma conquista da civilização. Como indica a nossa Constituição Federal e nossa Constituição Estadual, a universidade pública é uma conquista da cidadania, uma conquista da liberdade do pensamento, é uma conquista do respeito às diferenças. Assegurar o direito à educação pública, gratuita e de qualidade, não é projeto de poucos, não é tampouco uma tarefa circunstancial, é um sonho de futuro. Ensino de qualidade, como já foi dito aqui, não é privilégio, é dever público. Esse é o nosso desafio e essa é a nossa esperança. Uma UESB que seja sempre cada vez mais universidade e sempre cada vez mais do sudoeste da Bahia. Como disse aqui o professor e pianista Marcos Ferreira, pessoa de enorme coração, de enorme talento, de enorme compromisso com a educação pública, que muito me honra com sua amizade. Vivemos sim em tempos sombrios, em tempos difíceis. Mas a gente ainda quer ter esperança de podermos aprender com um poeta que diz que em tempos sombrios é preciso fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será.
Muito obrigado a todos. Boa noite. Eu devo dizer, sim, que são tempos de crise mesmo, são tempos de grandes lacunas das institucionalidades. Eu lembro de uma delas, quando o Supremo Tribunal Federal diz que a docência da educação básica hoje é movida pela sala de aula, pelo assessoramento pedagógico às escolas, pela gestão pedagógica, pela gestão administrativa, pela correção e preparação de provas e pelo atendimento às famílias dos estudantes. Diuturnamente, o Supremo Tribunal recebe de órgãos dos governos dos estados e do Distrito Federal e dos municípios ações diretas de inconstitucionalidade em cima do definido. Então, são tempos de crise de institucionalidade, né? Como se estivéssemos no tempo em que, para ser professor da educação básica, só valia o fazer aula, o dar a aula, no antigo modelo de quadro negro, como a gente dizia antes. Então, são tempos de crise, tempos de lacunas, das regras, dos ambientes jurídicos, das disrupções, dos manejos econômicos como um todo. E eu não desconheço, não vou passar por cima que dentro do sistema dos manejos financeiros e econômicos do Estado, as disrupções existem e nos atrapalham e muito. Dos comportamentos que disseminam perfídias, enganos e incertezas. Isso é muito comum a gente ver. Eu não sei como é que eu vou me comportar ao retornar para a universidade. Eu acho que eu só fico no governo até o final desse ano, volto para a minha Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu não sei como é que eu vou me comportar diante do fenômeno que eu presencio entre o avaliar todo esse contexto e ser gestão, né? É difícil conciliar uma coisa com outra e se portar no fiel da balança para ter o equilíbrio. E também os tempos de crise, de lacunas, das estratégias certas para se achar as soluções. Parece, em muitos dos casos, que não vemos ou não avaliamos que as crises levam, as incertezas levam à ausência de boas estratégias. Eu busco isso o tempo todo na pauta de comportamento meu dentro da secretaria, né? E no diálogo que acompanho sempre do governador com os reitores. Presenciei que em nenhum dos momentos houve comportamento desrespeitoso ou houve comportamento por parte do governo de dispensar a existência das universidades estaduais. Pelo contrário, numa das últimas reuniões, o governador, ao perguntar a uma das universidades quantos cursos, né, quantos programas de pós-graduação, e a resposta, e o governador disse, é muita coisa, tá? Portanto, eu, relembrando o comportamento do governador, eu estou reafirmando que o governo raciocina assim: as universidades não são dispensáveis, não são instituições descartáveis que a gente possa fomentar crises das institucionalidades, né? Bom, esse era o primeiro comentário. Portanto, eu digo para Otávio e Marcos que eu trago a mensagem de boas expectativas, sim, e de uma convicção mais do que certeira de colaboração
com a UESB, como temos com todas as outras universidades estaduais, e buscamos aqui e acolá, com a UFBA, com a UFSB, com o IF Baiano, com o IF Bahia, e assim vai, né? Recentemente com a UFOB, a Universidade Federal do Oeste da Bahia. Mas é claro que, na regra de comportamento de governo, a gente vê aproximação com as instituições do sistema federal, mas a gente não tem dúvida da parceria com as instituições estaduais. Acho que devo ressaltar que a colaboração ela se dá em vários níveis. A colaboração que se manifesta por meio das parcerias presentes para a formação de professores. Discutia hoje com um dos meus colegas, ou um dos nossos colegas de universidade, aqui na UESB, sobre o recurso que está chegando do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, do FNDE, para a robótica, e que a gente não pode deixar a UESB de fora nesse grupo. E estava discutindo com eles a possibilidade da gente finalizar aquela obra ali, e eu não sei de onde, eu e Geraldo sabemos que é difícil manusear e reequilibrar a movimentação de uma rubrica para outra, de um fato para outro. Mas o fato real é que esse grupo daqui, da robótica, já está abraçado pela subsecretaria para essa convivência de parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Porque a juventude raciocina assim, porque o secretário Walter Pinheiro marcou como um mote da sua passagem pela secretaria, que se esgota no final desse ano, né? De que a gente tem a obrigação de fazer com que a escola do século XXI chegue a esses jovens, a essas crianças, esses adolescentes que já estão vivendo e que, na verdade, formatam suas subjetividades pelo século XXI, né? Então, pelo mundo da digitalização, pelo mundo das realidades virtuais, pelo mundo da realidade ampliada que a digitalidade propicia. Então, eu diria, colaboração na formação de professores, na produção de tecnologias, no preparo de profissionais para suas ações efetivas nas diversas cadeias econômicas dos territórios do Estado da Bahia, né? E a colaboração que se manifesta, muitas vezes, na organização das assessorias aos municípios, às secretarias municipais, as de consultorias que se estendem pelo território, seja no âmbito de consultorias às próprias unidades escolares municipais, seja no âmbito de consultorias às próprias secretarias municipais de governo municipal, né? Ou mesmo por ações técnicas específicas, capitaneada pela extensão universitária. Sem isso, nós não teríamos disseminado a quantidade de conhecimentos técnicos e científicos que as instituições universitárias estaduais produzem e que chegam lá na ponta. Eu me refiro, me lembrando aqui agora, eu não sei qual é mais a universidade que fez isso, que retira o caroço da manga, descasca a manga, corta ela em pedaços, empacota e manda para qualquer lugar do mundo, para que as pessoas aprendam a conviver com o melhor do sabor, né? Sem ter o trabalho como a gente faz aqui, né? De chupar a manga apertando o fruto para sugar o caldo, né? Esse é um exemplo banal, mas ele está na minha cabeça tão marcado, porque num dos momentos de prestação de conta das universidades estaduais ao governo, né, as universidades, em geral, colocam da maneira, o argumento mais genérico possível. Eu disse, não, eu sei que tem mais coisa que as universidades fazem. Eu fui puxar, e na verdade a Adélia era a presidente do Fórum de Reitores na época.
Eu disse, Adélia, me ajuda, porque eu sei que tem coisas que as universidades fazem que não está aqui. E essa banalidade ficou na minha cabeça, e que é produção de tecnologia, sim, né? E segue. Hoje um exemplo fantástico de produção de tecnologia. O carro que está ali, na frente aqui, movido a bateria, como dizer, bateria eletrônica, não é? Então não é a bateria que tem o líquido que provoca a reação, tá? Então está ali o carro todo instalado com madeira, roda, dobradiça de porta. E eu perguntei para o colega, o carro já andou aqui? Já. E aí ele me levou para uma outra sala em que os estudantes que fazem o estágio do Mais Futuro, ou do programa Mais Futuro, ou do programa Partiu Estágio, fazendo coisas inusitadas ali, naquele laboratório pequeno dos professores, meus colegas. Portanto, são esses exemplos de reconhecimento do governo por parte das boas e grandes ações das instituições universitárias estaduais. O que o governo mais deseja é a continuação, com vocês dois agora gerenciando, estando à frente dessa instituição, como o Geraldo já disse, que tem uma importância enorme aqui para a região, a continuação com todo esse conjunto de ações que gradativamente vem melhorando a sociedade baiana, por meio da tarefa diuturna das universidades na produção de conhecimentos, de tecnologias e formação de profissionais. Agora, é claro que vou tocar em dois assuntos para deixar aqui na mesa com o reitor e o vice-reitor, que são dois desafios enormes do sistema estadual da Bahia, no que diz respeito à atenção ao plano nacional, ao plano estadual de educação, e no que diz respeito diretamente à formação da juventude, com modelos de formação menos clássicos. O governador disse isso na mesa dos reitores, com os reitores, né? Quem sabe as universidades possam entregar aqui, na mesa do governador, uma proposta de formação mais adaptada às realidades dos territórios, e nisso vai a proposta de formação de cursos que possam ser mais presentes à realidade do cotidiano e que possam trazer mais identidade dos alunos. Concretamente, os cursos superiores de tecnologia. Finalizando, já que o Elomar esteve presente aqui, junto com o Luiz Gonzaga, dessa forma tão determinante para a nossa cultura de sertanejo e de Bahia, né? Dizer bem assim para o Luiz e para o Marcos, a Brunhosa é um dos poetas portugueses mais polêmicos e, digamos, fala a verdade dos fatos com uma linguagem muito presente, né? E ele diz que o caminho se faz entre o alvo e a seta, que não há outra forma de se fazer caminhos, né? Isso ele fala numa música dele, Quem me leva os meus fantasmas, né? E conciliando com Graciliano, com o Guimarães Rosa, me lembrando de uma conversa nossa num evento de formação de professores, e que a gente disse que a construção da realidade, isso são falas do personagem de Guimarães, né? A construção da realidade, ela não está, ninguém tem verdade sobre ela. No fundo é isso, que ele diz, o real não está nem no início e nem na chegada. Isso é um monte de sertanejos olhando a travessia do rio, tá?
E ele diz: o real está é na travessia. É isso. Muito obrigado. Boa noite. Senhoras e senhores, gostaríamos, em nome do magnífico reitor e do excelentíssimo vice-reitor, agradecer a presença de todos. No momento em que encerramos a solenidade de transmissão de cargo de reitor e vice-reitor. Que nós tinha era a chuva, era o amor, não tem nada não. Nós dois vai penando assim, campo limpo, ai que tempo ruim, sem chuva e a tristeza em mim. Peço a Deus, a meu Deus,